Olá, amigos. Estou aqui para fazer mais um vídeo nessa época de quarentena. E esse vídeo vai ser no tema literatura. Eu insisto com o tema literatura, apesar de uns 12 vídeos mais ou menos que eu fiz sobre literatura, ter atingido no máximo umas 1.500 visualizações, enquanto 2 vídeos apenas de defesa já tiveram 70 mil visualizações, quase a metade das visualizações do canal apenas em 2 vídeos de defesa. Mas eu insisto com literatura porque é um tema que eu gosto muito. E eu já vou falar sobre uma pergunta que se faz, que se fez e que se discute às vezes nos círculos que interessam por literatura, que é: Monteiro Lobato era racista ou não? Né? O meu primeiro impulso, pela deleite que os livros dele me deram na infância, as maravilhosas obras de Monteiro Lobato, e eu me lembro dos trabalhos de Hércules, Minotauro, e uma que eu gostava muito, que eu gostei muito, que me ficou muito na minha cabeça, A Chave do Tamanho. Por esses deleites que eu tive na época 10, 12 anos, e que eu li esses livros na casa do meu avô paterno, ele tinha lá uma coleção antiga, verde, brochura, eu diria não, né? E ficaria, justificaria essa pecha por conta do politicamente correto que ocorre nos dias de hoje. Mas não é tão simples assim, né? Eu diria, né, que pelas obras infantis, né, Monteiro Lobato não pode ser classificado como racista e nem as obras dele precisam ser censuradas. Né? É lógico que com o reflexo, com a representação de uma época, de uma sociedade que provavelmente na sua elite era racista, na sua grande maioria, Monteiro Lobato reproduz em algumas dos livros infantis, especialmente no Caçadas ao Pedrinho, alguns maneirismos, algumas brincadeiras, algumas piadas que poderiam ser classificadas hoje como racismo e são desagradáveis, né, para a população negra. Mas, na época, né, você tem que entender aquilo como um reflexo da sociedade e não era, naquele momento, a intenção de ser racista. Então, nos livros de infantis, eu não vejo racismo, né? Eu vejo a representação de uma situação de época. Então, assim como o próprio Supremo Tribunal não permitiu que fossem censurados, eu acho que poderia, no máximo, para evitar que crianças lessem aquilo e interpretassem como um incentivo racista, que se fizesse naquele livro especificamente, de repente, algum alerta no prefácio ou no capítulo em que apresentam essas, vamos dizer assim, essas piadinhas, essas brincadeiras ofensivas. Eu vou mostrar aí nesse texto, é o texto de Caçadas ao Pedrinho, ao que eu estou me referindo. Né? Isso que está aí escrito numa situação em que o Monteiro Lobato, né, o personagem Dona Anastácia, é de certa forma ridicularizado, com uma conotação um pouco racista. Agora, por que eu disse no princípio, né, de que não era tão simples assim? Porque, embora a gente não vá censurar as obras infantis de Monteiro Lobato, ou classificá-lo como racista por essas obras, Monteiro Lobato flertava com racismo e não pouco, bastante. Né? E a obra em que isso fica evidente é uma obra, de certa forma, até muito interessante e tem alguns aspectos de genialidade, mas no qual racismo e eugenia, que era uma coisa muito em voga na época, no início do século XX, que é a aprimoração da raça por seleção, para que tornar a raça sem defeitos, né? A eugenia. Né? Ele defende isso no livro O Presidente Negro. Esse é um livro que trata de uma situação nos Estados Unidos. Monteiro Lobato aproveita para abordar
a situação de embate político entre negros e brancos nos Estados Unidos, nesse romance, é o único romance adulto dele, O Presidente Negro. E nesse livro, realmente, é evidente, são claras as manifestações racistas do Monteiro Lobato, né? Inclusive, ele achava, né, que ele foi adido nos Estados Unidos durante 4 anos, adido comercial no consulado americano. E quando ele foi para lá, ele achava que ele ia publicar esse livro lá, né, e que os dólares iam entrar, né? Na verdade, isso não aconteceu dessa maneira, porque a sociedade americana não encarou muito bem, né, aquilo que, de uma certa forma, o Monteiro Lobato colocava no romance, né? Eu vou ler até aqui um comentário, né, em que achava-se ofensiva à dignidade americana admitir que depois de tantos séculos de progresso moral, podia aquele povo, né, coletivamente cometer a sangue frio o belo crime que ele sugeriu, né? Ele chegou a dizer, né, que foi para os Estados Unidos muito verde, que ele devia ter ido no tempo em que eles linchavam os negros, e aí o romance dele não teria tido objeções, né? Mais tarde, alguns amigos, né, que ele mandou cópias para comentários e que nem comentaram, porque se comprometer com aquele romance era um pouco complicado, mesmo naquela época, né? Ele chegou a declarar que ele não mudaria nada, né? Que os Estados Unidos que ele viu é aquele que ele colocou no romance, né? Então, pelo Presidente Negro, é claro que você identifica o racismo, né, do Monteiro Lobato. Mas ao lado disso, a história é uma história, de certa forma, deliciosa, com muito humor, né? Se você abstrair esse aspecto ofensivo, né, a raça negra, o livro tem uns aspectos muito interessantes de humor, vale a pena ser lido. E existem previsões, né, fantásticas de Monteiro Lobato, né? Uma delas ele praticamente faz uma previsão precisa da internet e dos jornais online, né? Eu vou colocar esse texto aí para vocês lerem e vejam como ele fala com relação, entende, os jornais, o que aconteceria com os jornais? Que os jornais não acabariam, mas apareceriam em letras luminosas na tela de todas as pessoas. Ele fala também do trabalho à distância, do trabalho ser feito à distância e enviado. Ele usava rádio transportado, ele não chegou obviamente, a identificar qual seria o meio exato, mas ele fala em radiotransporte, dizia que as pessoas fariam o trabalho em casa e mandariam esse trabalho para os escritórios, né? Então, além dessas previsões que o livro tem, existe todo um desenrolar de um personagem, né? Aníbal Lobo, né? Ayrton Lobo, né? Que inclusive se apaixona pela filha do professor, que descobre todos um mecanismo que poderia ver o futuro, né? Esse livro, inclusive, é um livro considerado na modalidade ficção científica, O Presidente Negro. Na verdade, o livro, quando foi lançado, ele foi lançado com O Choque, queria significar o choque de civilizações. Mas, mais tarde, uns 20 anos depois, os editores mudaram o livro para O Presidente Negro, né? Com esse título que ele vem sendo reeditado. E na época em que o Obama finalmente ganhou as eleições e o primeiro presidente negro tomou posse, esse livro foi reeditado pela editora Globo, né? É um livro que vale a pena ser lido, né? Vamos abstrair a questão racista do livro e absorver e se deleitar com o mesmo tipo de humor que aparece nos contos infantis, com o mesmo tipo de inteligência que o Monteiro Lobato apresenta, né? Eu sugiro, né, que vocês façam essa experiência e leiam O Presidente Negro. Esse vídeo não é uma resenha, não tô nem falando muito sobre o enredo do livro, né? O mote do livro é apenas discutir essa questão do racismo do Monteiro Lobato, que eu situo como verdadeiro, mas que não invalida a obra infantil em momento algum, tá?
Então essas tentativas de censurar livros infantis do Monteiro Lobato, que já ocorreram aqui, né? Já houve tentativas visando, levando ao Supremo o pedido de censurar Caçadas de Pedrinho, mas eu acho que isso é absolutamente impróprio e o livro deve permanecer. E, quando muito, né, alguns alertas podem ser feitos às crianças para que não interpretem aquelas brincadeiras de mau gosto e racistas, né, como alguma coisa que deva ser copiado ou aprendido, né. Então é isso, eu espero que gostem. Vão lá conferir o Presidente Negro. Aliás, esse livro, na versão digital na Amazon, ele está no programa do Kindle Unlimited. Então você, se for assinante do Kindle Unlimited, você pode baixá-lo na sua coleção de 10 livros que você pode ter simultaneamente. Vá lá, baixe e leia, que vale a pena. Eu acho até que esse livro é indispensável para você entender, né, o pensamento racista que permeou a sociedade brasileira no século XX. Eu acho que ele é importante para isso, né? Através das entrelinhas você vai perceber como era a sociedade brasileira em relação ao racismo. Então é isso, eu espero que gostem, tá? Se gostarem, dê o joinha, não esqueça de assinar o canal. Se não gostarem, faz parte do jogo. Até a próxima.